Memórias. É um assunto muito interessante falar das memórias, né? Porque as memórias são essas memórias que constroem os nossos vícios emocionais, os nossos bloqueios emocionais, a rejeição em si, entre vários tipos de, como é que eu posso dizer, vários tipos de traumas também. Tudo isso engloba aquilo que você viu, ouviu e sentiu no passado, que programou uma memória que você coloca para fora de acordo com quando fecha o seu fator crítico, de 0 até 15 anos, mais precisamente de 0 até 7 anos de idade. E essas memórias, ela tem um fator positivo como um fator negativo. Se você foi sugestionado pelos seus pais a ser uma pessoa próspera, a ser uma pessoa abundante, a crescer na vida, isso são memórias positivas. Mas se você viu sugestão negativa, como seu pai dizendo que você não ia ser ninguém, que você era aquilo gera um trauma mediante aquelas memórias, daqueles cenários. E como é que as pessoas memorizam, né, esse cenário de forma negativa e positiva? Um forte impacto emocional. Você vê, interessante, você vê assim, uma criança fazendo judô, aí ele vai para um campeonato. Aí tá lá o pai dele, vai filho, você é o melhor, você vai conseguir, vai, esse menino ganha. Qual é a memória que ele tem? Ele associou o impacto emocional, porque era o final de um campeonato, a uma sugestão de alguém muito importante, uma sugestão de paternidade. Sim. Quando ele pega aquela memória ali, ele introduz, nunca mais na vida dele ele esquece daquela cena. Principalmente quando ele leva algum material, que é medalhas, essas coisas. Você está conseguindo entender? Sim, sim. Então aí ele traz uma memória. Só que existe também, aí isso é uma memória positiva, que vai dar muita crença de capacidade, vai gerar muita crença de merecimento, porque quem me fez merecer, ele escutava mais a voz do pai dele, a pessoa que é o modelo dele, é o ídolo dele naquele momento, do que a voz, do que até mesmo o que estava acontecendo, que o apito do juiz, enfim. Então isso é uma sugestão positiva que um pai dá para um filho. Se você olhar para os seus filhos, quando ele estiver num momento importante para ele, naquele momento você validar, você está entrando com uma sugestão positiva. E aquilo vai gerar uma memória, porque vai unir as duas coisas, o impacto emocional do momento, porque é importante para ele, e você está conseguindo contribuir com a importância daquele momento, através dessa palavra, dessa sugestão positiva. Então, vai juntar impacto emocional com a sugestão. E aí ele vai entender o que? Ele vai ficar ouvindo aquilo sempre. Porque não é só uma vez. O pai que tem um hábito de validar um filho através desses momentos, ele vai fazer isso repetidas vezes, então ele vai pegar uma memória positiva. Geralmente as pessoas falam muito de memórias negativas, e tem. Sim. Também. A gente conhece várias experiências com pessoas que construíram memórias negativas que levam aquilo com uma sugestão muito profunda de dor, de mágoa, de rejeição, como surras, como abandono, entendeu? O que é que um pai, quando vai abandonar uma criança, o que é que ele diz? Ele vai embora simplesmente para obedecer o vício emocional dele, obedecer aquilo que ele viu, ouviu talvez no passado, obedecer aquilo que era uma verdade para ele e vai embora. Mas a criança não. Qual é a memória que fica naquela criança? Que eu não sou bom o suficiente, que foi por isso que o meu pai me abandonou. Eu não sou útil o suficiente, eu não sou tão perfeito. Porque ele vai julgar a si mesmo, porque é só uma criança. E a mente da criança, ela quer trazer o quê? Ela traz exatamente esse desejo de ser validado e de ser importante. Quando você abandona, você está dizendo o que para ela? Para você que abandonou, não necessariamente vai surtir efeito, mas ela vai sentir um exemplo mediante aquilo. E isso vai trazer uma memória negativa daquele momento. Aí ele leva isso para a vida dele. Com que sentimento? Sentimento de rejeição. E aí então, a memória negativa. Tanto nos traumas, como nos momentos de intensa emoção, como no jogo, é formado o nosso repositório emocional, né? São Sim. as memórias que a gente vai criando ao longo da nossa vida. Agora eu te pergunto, essas memórias negativas, traumáticas negativas, o que é que a gente faz com elas? A gente
deve apagar essas memórias de alguma forma? A gente consegue apagar, se for o caso? As memórias, elas não tem como serem apagadas. Não tem como. Porque uma vez que fica, inclusive na eternidade, quando nós formos para lá, essas memórias elas não vão ser apagadas. Mas Felipe, mas lá como é que nós vamos levar os nossos padrões de nossas memórias para a eternidade se nós temos uma natureza caída? Não é assim que você deveria pensar e perguntar. No milênio você vai ter 1000 anos de vida, se você for reinar, senão sua vida vai ser em menos tempo. Então você tem 120 anos aqui na Terra, tem memórias negativas e profundas, mas você quando tiver com 100 anos, talvez você só lembre de memórias até os seus 10 anos, e não vai perdendo, quanto mais você fica velho, mais as suas memórias vão sumindo. Não é assim que funciona? E some mesmo. E quando você entra no processo do milênio, 1000 anos, você já não esquece tanto o que aconteceu aqui nesse tempo. Você vai para a eternidade e vê para todo sempre. As suas memórias vão sair até você entender que todas as suas memórias vão se tornar memórias perfeitas. Porque para cada tempo há um governo. O governo de Cristo por 1000 anos vai te proporcionar memórias diferentes. A eternidade mais ainda. E todas positivas. Porque não vai mais haver nem choro, nem dor, nem nada disso. Então, voltando para isso daí, né? Então, você não consegue apagar respondendo a sua pergunta. Entendeu? Eu tenho um pensamento aqui. Talvez seja ressignificar. A ideia na realidade, não é ressignificar, é dar um novo sentido. Que é um novo significado. Na realidade, um novo significado, exatamente. Não é um novo sentido, é um novo significado. Ressignificar é refazer, mas é dar um novo significado, é a palavra correta. Por quê? Tu vai dar um novo significado àquela memória. Aconteceu um abandono lá, no passado. Como tu vê esse abandono? Como algo bom ou como algo ruim? Pode ter feito você crescer muito na vida. Mas se não fosse aquele abandono, você vai dizer, se não fosse aquele abandono, talvez eu não seria um bom lutador. Exatamente. Como eu conheço os lutadores que foram abandonados, que descontavam toda essa ira batendo forte em pessoas. Então esses caras proporcionavam vitórias. Só que isso é positivo? Só é positivo quando você dá um novo significado. Eu perdoo, mas eu trago isso como algo novo. Eu pego só o positivo e retiro o que foi o que me gerou de sentimento negativo. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, não é isso? Então, todas as coisas são boas. Você é uma máquina de significado. Aquilo que aconteceu com você lá na infância ou na sua adolescência, sei lá, em qualquer tempo, quem dá o significado é você. Então você pode ressignificar e entender que todas as coisas que aconteceram cooperam para o seu bem. Tudo acontece como é para acontecer. Então, sobre o erro, se eu cometi um erro no meu passado, o drive que você tem que ter em mente é erre rápido, mas nunca nas mesmas coisas. Aquilo que você errou no passado, você já não erra mais. Porque aquele evento no passado serviu para você aprender. Né? Exatamente. Aí você aprendeu com aquilo porque você criou consciência. Não é assim? Então, essa consciência veio fazer você entender o cenário. E você viu se o cenário foi bom ou foi ruim. Você pega o cenário ruim e dá um novo significado. E aí vai dar um novo sentido. Outra coisa que é muito importante a gente falar até para as pessoas, o que é, você pega crianças que foram rejeitadas, crianças que passaram por lapsos de memórias, né? São crianças que o quê? A mãe, por exemplo, bate e ali ele tem um impacto emocional. Depois a mãe dá um carinho nele e depois bate novamente. Então ele tem uma ruptura, uma fratura emocional através de uma memória. Porque uma hora ele se sente importante e pertencente, outra hora ele se sente machucado, abandonado. Esses lapsos de memórias, essas pessoas elas entram em um processo de conturbação, de conflito de identidade de forma mais profundas. Por quê? Porque ela não sabia se ela era bom, é pior. Ela não sabe se ela era tão bom o suficiente na hora do carinho ou se era tão rejeitado na hora da dor. Então, ruim para ser rejeitado, né? Entendeu?
E aí, nesse momento, e esses lapsos fazem com que as pessoas ainda fiquem mais perdidas. Entendeu? Essas pessoas elas vão ficar perdidas. Eu anotei aqui para te perguntar essa questão. Tem gente que fala que tudo que você faz é moldado quando você é criança, né? Tudo que, através das memórias, que criam as crenças e que você vai fazer através do processo, no período que você é criança. Só que outros autores falam que você consegue, que o que acontece com você também no período que você já é adulto, adolescente, isso molda também as suas atitudes, trazem memórias novas que você começa a entender, olha, eu consigo fazer isso aqui que você está travado, está bloqueado, você começando a fazer, a trabalhar naquilo de alguma forma, você consegue fazer. Como é um processo para que essa questão da ressignificação, dessa mudança dessas memórias para construir uma crença, porque o objetivo é todo esse, né? Uhum. A memória faz com que você tenha uma ação boa ou uma ação ruim. Sim. Mas isso, a primeira coisa é identificar e começar a trabalhar nisso. Como é esse processo, que aí você, enquanto terapeuta, coach, como é esse processo para que isso aqui aconteça, para que essa transformação. Exatamente. Pronto. A transformação ela acontece por incrível que pareça, da mesma forma como foi instalado. Sim. Foi instalado com forte impacto emocional ou repetição. Como que funciona a transformação? Forte impacto emocional ou por repetição. Só existe uma diferença. Porque quando você é criança, você não tem fator crítico. Sim. Você recebe com mais verdade. Quando você é adulto, você já tem o seu fator crítico construído. Esse fator crítico, ele vai te deixar confuso. Por exemplo, você vai fazer um processo comigo. Eu digo para você, nós vamos fazer um processo aqui muito impactante. Você precisa se permitir. Vai mudar a tua vida. O teu fator crítico vai dizer, é mentira dele. Ele não consegue. Uma criança, ela não faz isso. Ela diz, se eu vai mudar minha vida, vai mudar. Eu só faço. Eu nem preciso perguntar. Eu já entro e faço. Por quê? Porque ela não tem fator crítico. Um adulto não. Ele precisa de se permitir. É isso que acontece em vários lugares. Né? Pessoas que fazem processo. Por quê? Quando você se permite, você se abre. O teu fator crítico, ele se abre para mim. E eu vou lá, entro e faço a bagunça no teu cérebro e te dou um novo significado. E aí há a transformação. Isso por forte impacto emocional. Não, Felipe, mas eu não consigo. Já vi pessoas dizendo, Felipe, eu não consigo. Ninguém consegue me convencer que eu vou ser desbloqueado. São pessoas altamente inseguras, altamente desconfiadas. Essas pessoas que são muito inseguras, né, por conta de padrões, o fator crítico dela, quando é fechado na idade certa, é difícil de você fazer um processo. E tudo que você acredita que é real, né? Se a pessoa acredita que não vai resolver, não vai resolver. Não vai resolver, exatamente. Por quê? Porque aquilo que eu acredito, a forma que a Bíblia mesmo relata, né? Assim como eu penso, eu sou. Isso. Então, se eu ver que o que você está fazendo não é algo bom para mim, se as pessoas dizem, não vou fazer porque isso é balela, isso é uma coisa que não serve, isso não existe. Isso é mentalmente, não precisa nem a pessoa falar. Tem pessoas que ainda falam, que são pessoas que têm um fator crítico mais consolidado, né, mais forte. Aí as que não falam já não. Elas só pensam. E aí quando você vai fazer um processo, ela não entra como permissão. Não se permitir, não funciona. E essa questão do fator crítico é tão interessante, e aí é bacana que você trouxe um conceito que eu já estava conversando com outra pessoa, mas eu não tinha entendido dessa questão do fator crítico. Porque a criança, ela tem dificuldade de entender o porquê das coisas. E acaba que, por exemplo, quando ela é chamada a atenção, é rejeitada, escuta um grito, algo desse sentido, ela não entende que é por conta da ação, que talvez é algo que ela quebrou, e às vezes o pai estava descontrolado e que caiu para cima dela. Ela entende que é por ela. E acaba destruindo a autoestima da criança inteira, acaba criando um bloqueio, criando um vício, criando um problema aí para o futuro. E é bem bacana essa questão dessa conscientização de como que as crianças pensam e de como que os pais, as pessoas que formam, os professores atuam, para entender como isso aqui está sendo formado e o que isso pode causar no futuro. Exato. Digamos que seja possível, pegando isso aí, digamos que seja possível eu te trancar dentro de um quarto, sem você nunca ter visto nada. Aí você sai na idade que você tem hoje. Sim. Você vai fazer o quê? Nossa, então é assim que pega num garfo.
Nossa, então essa é a comida que eles comem. Nossa, então ele foi embora, me deixou só aqui. Então deve ser normal, deve ser assim. Sim. Tá entendendo? Ó a mente de uma criança. Sim. Eu tô falando de criança. Quando essa criança ela sai no mundo, ela vai aprender. Então ela cria um processo de aprendizagem. Pra gente não, ela já sabe como. Para as pessoas, vamos dizer assim, para nós que somos adultos, não, ela já sabe como nós sabemos. E esse é um grande erro, porque elas estão num processo de... Nossa, ele foi embora, eu acho que é porque eu não fiz aquilo, eu não beijei ele, eu não abracei ele, você acha que foi por isso. Você tá entendendo? Essa é a forma de ela interpretar o que você causou. Sim. Entendeu? E aí gera uma memória negativa. Interessante que as crianças, elas não têm bloqueio. Então, no processo de aprendizagem delas, elas aprendem tudo muito rápido. Um dos fatores é porque elas não têm bloqueio. Elas vão lá, se jogam para aprender, para fazer. Vai aprender a andar, cai 100 vezes por dia, 200 vezes por dia, mas aprende a andar. Sim. Só que aí, ao longo da vida, vão sendo criados os bloqueios de aprendizado, bloqueio emocional, né? E aí a criança o ser, né, vai criando esses bloqueios, vai ficando cada vez mais travado, e para isso tem a gente aqui para desbloquear. Então, se a gente vê essas memórias como a criação do nosso repositório emocional como uma biblioteca, o que eu tenho para dizer também é que é muito importante a gente acessar essa biblioteca quando fizer sentido, para ir lá na seção cagadas da minha vida, para poder pegar lá e tirar todos os aprendizados. Mas não é bom que você viva dentro da biblioteca. O passado é para você acessar, para tirar aquilo que faz sentido. Você acessa as suas memórias e você vive no agora, né? Tem até aquela questão de você ter 70% da sua energia, da sua força, da sua ação no agora, 20% no passado e 10% no futuro. Qualquer coisa diferente disso vai dar algum problema. Se for excesso de futuro, vai trazer ansiedade. Se for excesso de passado, depressão. Então a vida é no agora. E as memórias também, elas fazem com que as pessoas vivam no passado. Isso. Tem pessoas que veem uma memória negativa tão forte no passado que ela quer viver essa memória no presente. Por quê? Vamos lá. Desperta uma pergunta, né? Por quê? Né? Se ela é negativa? Pronto, são pessoas altamente insatisfeitas com o seu estado presente. Quando você é insatisfeito em qualquer estado da sua vida, você vai recorrer a 2 lugares, ou futuro ou passado. Nós estávamos falando de vício emocional, isso faz parte do vício emocional também. Entendeu? Porque é fuga. É uma espécie de fuga. Ou eu vou fugir para o passado, ou eu vou fugir para o futuro. O que é depressão? O presente está uma cagada. Então eu tenho que ir para algum lugar. Como? Eu vou buscar alguma coisa. Eu vou buscar o meu passado. Meu passado é bom. Aí fuga. Ele não está com depressão, tá? Meu passado é maravilhoso. Aquele tempo foi muito bom. Isso é tão bom, tão bom. Lembra daquele momento, fulano? Aí eu procuro as pessoas que acessaram o meu passado. Eu lembro as pessoas do meu passado. Aquele passado maravilhoso. E é isso que me faz viver no estado presente. Mas... quando aquele passado começar a apagar, por isso que tem pessoas que são tão fortalecidas que se você chegar, por exemplo, eu atendi uma pessoa e chegar para ela e dizer assim, você precisa sair do passado, não faça isso comigo. Não faça isso comigo, porque se você fizer isso comigo, é arriscado até eu morrer. Porque é muito forte e é o que deixa ela ainda em pé. Sim. Mas essa morte aí, ela existe. É a morte da natureza que tu estava falando, da natureza pecaminosa, da natureza do ego, né, em si. Quando você vive no momento presente, é como se você conseguisse, de certa forma, dominar o seu ego, e você através da sua essência. O presente é acessar o eu sou. Quando você acessa o eu sou, você está no presente. Entendeu? O que é a identidade? É o eu sou, é a minha essência. Quando eu saio dessa essência, eu vou para esses lugares. Para o futuro eu vou fazer o que você não está fazendo, ou eu vou para o passado. Eu fazia muito isso, mas não consigo fazer agora. Não é assim? Isso. E o único, tu falou sobre o fazer, né, a ação. O único local que você consegue tomar alguma ação
para mudar o que vai acontecer no futuro é no agora. Sempre você só consegue agir no agora. Então muitas pessoas vivem presas no passado ou no futuro porque elas não querem se mover, tomar ação, né? É outro... Exato, é uma espécie de liberdade. Elas são livres no presente, mas preferem se escravizar em uma das duas áreas. E isso gera prejuízo no estado presente porque você não nasceu para isso, né? A ação muda a situação. É nóis.